Olá, sou Roberto Carlos Souza e esse é o seu Repórter Conexão. Estamos voltando aí logo após uns 5 anos de parada, né? Mas estamos de volta hoje. Hoje temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Conexão ele que é natural da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Décio Vernay, casado, pai de 2 filhos, ingressou-se na corporação em 2004 da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E hoje representa a 136, Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, na cidade de São João Nepomuceno. E eu tenho o prazer de falar com ele, Capitão Vernay. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Capitão, o senhor se ingressou na polícia em 2004 na cidade de Juiz de Fora. O senhor é natural de Juiz de Fora? Sim, sou natural de Juiz de Fora. Meus pais, junto com os meus irmãos, moravam na cidade de Paracambi, estado do Rio de Janeiro. E meu pai é ferroviário, era ferroviário, hoje ferroviário aposentado. Então, no ano de 76, ele veio transferido da Central do Brasil para Juiz de Fora. E aí trouxe toda a família. E aí eu já nasci aqui mesmo, na região, na cidade de Juiz de Fora, em 83. Anteriormente, o senhor comentou comigo nos bastidores, o senhor chegou a morar na cidade de Belo Horizonte? Eu morei na cidade de Belo Horizonte por 5 anos, durante o curso de formação de oficiais. Sim. E posteriormente, quando trabalhei em Contagem, na cidade de Contagem, também na região metropolitana, durante 2 anos, até conseguir retornar para a nossa cidade natal. E hoje o senhor está na nossa cidade, São João Nepomuceno, representando a 136, Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, é isso? Sim, com satisfação que eu recebi essa missão do meu comandante, que vê as necessidades da cidade, conhece o nosso perfil profissional e, na ideia do comandante, ele verificou que era um local que seria interessante que eu tivesse essa oportunidade de trabalhar. E eu muito agradecido por ter essa oportunidade, realmente uma cidade que tem tanto São João Nepomuceno quanto as 9 cidades próximas, né, que a 136 Companhia, ela abarca a cidade de São João Nepomuceno, temos um pelotão em Bicas e um pelotão em Rio Novo, e as cidades mais próximas. Então o comandante me deu essa missão e a gente está aí para cumprir com o maior empenho possível. São quantas cidades que o senhor representa hoje? Nós somos 10 cidades. 10 cidades. A gente pega, para citar todas, aqui no primeiro pelotão a gente tem São João Nepomuceno, Descoberto e Rochedo de Minas. A gente tem um pelotão de Bicas, que abarca Maripá, Guarará e Pequeri. E também temos Rio Novo, que traz junto de si Piau e Goianá. São as nossas cidades. Ou seja, o senhor volta quase lá perto de Juiz de Fora, novamente, em Piau. Sim, sim. A nossa companhia aqui, ela faz limite ali com companhias da cidade de Juiz de Fora. Ô, capitão, podemos chamar a Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais de entidade? Na verdade, uma entidade, assim, é uma companhia de polícia militar, né? Vamos dizer o seguinte, a Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, eu acho que é uma das mais respeitadas em todo o Brasil. Sim. Pelo seu trabalho, né? A gente respeita, né, todos os segmentos aí da segurança pública, tanto a Polícia Civil, Militar, né, e outros órgãos também. Mas a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ela tem sido muito bem representada perante outros estados. Não sei se ganha tão bem, né? Infelizmente, polícia não ganha tão bem e nem professor, que deveria ganhar bem. Mas o trabalho da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é muito bem reconhecido, muito respeitado. Sim, no ano passado a gente teve o título aí, né, de melhor polícia do Brasil, isso conquistado, claro, com muito trabalho. Esse título aí é um título que foi conquistado com base em alguns dados estatísticos, né, de redução de criminalidade, o trabalho que a gente faz frente à comunidade. E em relação ao salário que o senhor comentou, eu acredito que assim, o salário do policial militar,
ele ele fica até difícil da gente mensurar, né, a questão de salário. Porque quando a gente pergunta quanto vale a sua vida, se eu te fizer essa pergunta, eu fizer essa pergunta para o telespectador, ele vai falar assim, não, minha vida não tem valor. Como é que eu vou, é um valor inestimável. Como que eu vou dar preço para minha vida? E o policial, ele faz o seu serviço é um sacerdócio, né, que a gente sai de casa, que a gente deixa os nossos entes, a nossa família, e a gente vai para as ruas para combater o que a gente tem de pior na nossa sociedade, né? Que é a criminalidade. São cidadãos que têm aquela, vamos dizer, aquela disposição de fazer o mal a outrem, e o policial ele se investe desse serviço, né? Então a questão... servidor do Estado a favor do bem. Eu não digo a favor do bem, mas eu digo a favor da sociedade. Sim. Né? É aquela mão do Estado que ela está ali para fazer cumprir a lei, né? E para regular. Quando a gente tem os mais fortes, os mais fracos, a polícia está ali para tentar que todos tenham os seus direitos. Então, sim, a polícia está para fortalecer a democracia, as instituições que são consolidadas, né? Tudo em respeito à lei. Então, a questão salarial, eu acho que o policial militar, ele entende que os nossos governantes fazem o melhor por nós. A gente tem ali os nossos comandantes que estão sempre ali tentando melhorar, mas de toda forma o salário ele é uma retribuição desse nosso empenho, e a gente faz... O policial que hoje ele está na polícia, claro, a questão salarial ela é super importante, mas tem o amor, tem a predisposição individual do militar, essa entrega, né, que a gente tem. Então, eu acredito até que se o policial ele soubesse de tudo que ele ia passar durante a carreira, seria diferente o seu posicionamento no início. Mas o policial, a partir do momento que ele entra, ele se apaixona por essa questão, né? Então, eu estou satisfeito com a retribuição que eu recebo e, claro, sempre podemos melhorar. Mas a gente sabe da situação do país, a situação econômica, a gente sabe de todas essas questões, mas realmente uma entrega pessoal. Sim. Né? Capitão, o programa geralmente é gravado em externa, chama-se Repórter Conexão. Sim. Então a gente sempre conta um pouquinho da história da vida da pessoa, vamos entrar aqui em outros assuntos, né? Mas a gente sempre fala um pouquinho da história da pessoa, e a gente sabe que por trás de uma farda de um policial militar existe um ser humano. Claro. Existe um ser humano que deixou em casa uma família, uma esposa, filhos, pai, mãe, sim, e vai para a rua para trabalhar, para ganhar, como diz, o seu pão de cada dia, mas proteger o próximo, sim, proteger o cidadão e fazer cumprir a lei. Sim, então, sim, às vezes tem pessoas que podem olhar para o policial e falar, sabe, o policial é isso, aquilo, é arrogante e tal. Não é. A gente tem que respeitar vamos dizer, a entidade, respeitar o policial, respeitar a polícia militar ou a polícia civil, porque ele está aí para cumprir a lei, para fazer cumprir a lei e ajudar o cidadão de bem. Ou seja, a pessoa que tem um problema, né, seja lá com tráfico, ou seja com o que for, que é uma pessoa errada, sim, ele, de qualquer forma, um dia ele vai pagar por isso, né? Ou seja, o Estado vai cobrar isso, o Ministério Público vai cobrar, e a Polícia Militar está aí para poder equilibrar, assim como o senhor disse, para equilibrar essa coisa, entendeu? Então, assim, nunca vê a Polícia Militar como uma polícia que chega, que bate, faz aquilo. Não existe isso. A Polícia Militar está aí para ajudar o cidadão de bem, e essa é a minha visão, sempre foi assim. Sim, Roberto, realmente, essa visão, eu só vou fazer uma ponderação, que não é a pessoa, a polícia ela não visa a pessoa errada, mas a ação errada desta pessoa.
Então a polícia ela vai focar na ação e não na pessoa. Isso é importante a gente deixar claro aqui. E sim, o que eu costumo falar quando eu lecionava dentro de cursos na Polícia Militar, uma questão que eu gostava de deixar bem claro para os novos policiais que estavam ingressando, é que quando a gente entra na corporação, a gente deixa para trás algumas individualidades. Sim, por exemplo, o meu nome, igual o senhor falou aqui no início, meu nome não é Vernay, meu nome é Décio, mas aí eu tenho um nome funcional. Ou seja, antes do meu nome, aqui vem capitão. Ou seja, já fui soldado de segunda classe, soldado, tenente, capitão, mas o que é esse capitão aqui? Esse capitão, ele representa o Estado, ele representa a função que eu exerço. Então a gente tem que ter muito cuidado para saber qual que é a nossa função aqui dentro. E isso, aí o que o senhor falou sobre a pessoa que tem atrás da farda, isso em alguns momentos ele se torna difícil, sim, porque fica muito difícil a gente separar totalmente a farda do policial que está aqui dentro. Que ele cada policial, ele traz consigo toda a sua crença, toda a sua vida, né? A gente fala que assim, é consenso que o ser humano, ele, em partes, ele é fruto do meio. Então, até uma brincadeira, os policiais militares, eles não nasceram policiais militares, nem vieram de outro planeta, outro mundo paralelo. Não, eles são a própria sociedade. Então, por isso que cada sociedade tem uma polícia que trabalha para aquela sociedade. O que eu digo? Se a Polícia Militar de Minas Gerais, ela é hoje reconhecida como a melhor polícia do Brasil, isso em grande parte significa que os mineiros e as mineiras, né, são os melhores do Brasil também. Porque antes de ser policial, eu era um juiz forano, sou, né, filho dos meus pais e tal, e a gente veio para a polícia. Então, às vezes, o senhor comentou aí de às vezes o policial é visto com certa rigidez ou arrogância. É interessante que o nosso ponto principal é fazer cumprir as leis. Não somos nós que fazemos as leis, não somos nós que pontuamos qual que é a punição para cada caso, não somos nós que julgamos. O que a gente faz? A gente pega um cidadão, a gente verifica que ele está em conflito com a lei em determinada situação, seja por meio de denúncia ou por meio da iniciativa do policial no serviço ostensivo, fardado, e a gente leva até uma autoridade policial para seguir um trâmite. Agora, igual eu iniciei, como debaixo dessa farda tem a pessoa, infelizmente ou felizmente, e eu digo felizmente porque a gente tem excelentes atuações que são baseadas na pessoa, que a gente já viu aí na televisão, policiais fazendo campanhas educativas, policiais salvando vidas de bebês, quem que nunca assistiu um vídeo, né? E isso me conforta demais. Porque se a gente perguntar hoje qual que é o número de telefone mais conhecido, todo mundo conhece o 190. Então a gente não recebe só ligação de emergência policial, a gente recebe várias ligações. E isso para mim é um orgulho, porque significa que a sociedade, ela vê no policial um guardião, né? Um guardião da cidade, um guardião da sociedade. Mas, por outro lado, nem sempre a gente tem um bom dia, né? A gente nem sempre acorda bem. E assim, a parte psicológica do dia a dia de um policial, ela é pesada. Ela é muito pesada. Vamos falar um pouquinho? Quem é o Capitão Vernay em casa, com a família? Em casa com a família. Procuro ser o melhor possível. Sou apaixonado pelos meus filhos, pela minha família, a minha esposa, meus pais. Gosto muito de estar junto deles. É algo assim que me dá aquele suporte para chegar caminhar mais uma semana. Mais uma semana não, mas quanto tempo for necessário.
né? É aquele impulso nosso de cada dia, né? Quando eu falo para o senhor que por trás da farda existe uma pessoa, existe um coração, existe um ser humano, eu vejo também, vamos dizer, na parte da medicina. Médico, para ser médico, enfermeiro, para ser enfermeiro, tem que gostar. Eu, atualmente, a minha ex-namorada é enfermeira. Não tem tempo. Às vezes pega o problema lá do posto de saúde ou onde trabalha, leva para casa e às vezes está em casa, está no telefone, está tentando resolver problemas que era da carga horária do dia dela, de trabalho, ela leva para casa para resolver. Sim. Então, assim, é muita dedicação que a gente vê dos enfermeiros, do médico e dos policiais. É igual o senhor falou. Eu vejo, assim, por causa do meu trabalho, a gente vê muito vídeo. Eu vejo muito vídeo de policiais salvando vidas, salvando criança, fazendo parto. A gente vê muita coisa boa. Então, é o que eu digo para o senhor. Às vezes a pessoa acha que o policial ele é arrogante ou ele é prepotente porque ele está fazendo cumprir uma lei, né? Ele é um guardião da lei, vamos dizer assim. Mas o policial ele é do bem, ele não é do mal, ele é do bem, ele está ali para proteger o ser humano e fazer o Brasil, ou o país, ou o mundo, né, caminhar no lugar certo, do jeito certo, entendeu? Ele está ali para ajudar, essa é a minha visão. A gente realmente, esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso juramento, esse é o nosso compromisso. Até pouco tempo atrás se usava até nos nossos documentos, mas é uma frase muito conhecida, que é Polícia Militar de Minas Gerais, nossa profissão, sua vida. Realmente, a nossa profissão é defender a vida e a sociedade. E assim, quando a gente atua, é interessante que a pessoa perceba que quando a gente atua no individual, que a pessoa às vezes se sente chateada com a situação, é em prol do coletivo. E a comparação que o senhor fez foi muito feliz. E aí eu englobo até outras profissões. A gente tem aí vamos dizer aí, os pastores de igrejas também, que cuidam ali das suas ovelhas, né? Os líderes religiosos, de uma forma geral, os padres, os líderes religiosos, o pessoal aí dessa parte de saúde, que é esperado um pouco mais realmente, e a gente se doa um pouco mais. O senhor comentou sobre a questão do telefone, e eu lembro aqui que quando a gente ingressa, a gente fala que é Polícia Militar 24 horas por dia. Realmente até o slogan que foi utilizado nesse ano, que a Polícia Militar em 2023 está fazendo, aliás, 2022, 247 anos, então é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso aí não é um slogan, isso aí a gente traz com a gente. Se eu pego o meu celular e mostro para o senhor o meu WhatsApp, realmente a gente está o tempo todo trabalhando em prol do serviço. Então, em prol do bem, vamos dizer. Em prol do bem. Quando um cidadão solicita a polícia para determinada situação e chega lá um policial, 2 policiais, na verdade, quem está junto ali com esses 2 policiais é toda uma rede de policiais que está de folga, que a gente lança alguma informação no WhatsApp e tem toda uma rede ali para correr atrás de informação, para dar dicas, para pegar fazer um cruzamento de dados e tal, para a gente trabalhar essa autoria, essa dinâmica do crime para apresentar para a Polícia Civil. Então, assim, a gente está realmente, como eu falei para o senhor, é vocação. É vocação porque... O senhor ama o que faz? Muita coisa. Eu falo para o senhor que, assim, hoje, dos serviços que eu conheço, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo fazendo outra coisa. Realmente é muito prazeroso esse feedback que a gente tem, sabe? De estar aqui, esse convite, de estar aqui podendo falar com a sociedade, sim. A gente ser visto nas ruas, as crianças, né? As crianças gostam muito, a gente vê os desenhos infantis, o valor que dá para a polícia. Então, de fato, isso pessoalmente é muito prazeroso. É prazeroso a gente saber que a gente é visto dessa forma. Claro, aqui tem um cidadão que
que tem os seus problemas, né? Uma pessoa que tem os seus problemas, tem as suas angústias, tem as suas felicidades, tem os seus momentos de tristeza, alegria, mas quando a gente está investido da farda, quando a gente entra nessa situação, a pessoa que está ali de fora, às vezes, vê a gente até como um pouco mais do que a gente é, né? De fato, até espera coisas até um pouco mais, vamos dizer assim, cinematográficas e tal, porque são levados a isso por filmes, né? E é muito satisfatório a gente saber que a gente tem esse status enquanto polícia militar, de prestar esse serviço, de ser realmente esse guardião do bem, como o senhor falou, é muito prazeroso. Quando o senhor fala sobre criança, é interessante que a criança, quando pequena, ou ele quer ser jogador, ou ele quer ser caminhoneiro, ou quer ser policial militar e bombeiro também. A gente vê muito isso. Jogador eu nunca quis ser não, mas caminhoneiro já foi meu sonho durante muito tempo de criança. Aí depois resolveu se ingressar na polícia militar. Foi até assim, na verdade, o meu ingresso na polícia militar, ele foi até meio... eu não tinha esse sonho, mas na época eu trabalhava eu era motoboy na cidade de Juiz de Fora, e foi interessante, porque um dia eu sofri um acidente, eu tinha 19 anos, sofri um acidente trabalhando como motoboy, fui fazer uma entrega, sofri um acidente, e aí falei, poxa, e na época eu fazia faculdade de História na Universidade Federal de Juiz de Fora, e a minha intenção era ser professor. Mas aí eu tomei aquele tombo e pensei, poxa, graças a Deus nada de ruim me aconteceu, porque minha vida profissional poderia ter terminado ali, se fosse um acidente mais grave e tal. Então eu procurei os concursos que tinham aberto naquela época, né? Porque no início é difícil a gente entrar no mercado de trabalho quando você não tem experiência, né? Então eu fiz a prova da Polícia Militar, estudei bastante antes, fui aprovado e aí depois apaixonei. Para quem está em casa, qual a idade limite para se ingressar na Polícia Militar? Hoje são 30 anos. 30 anos. Com 30 anos a pessoa pode ingressar, até 30 anos, né? Tendo o curso superior para ingressar na carreira de soldado, né, carreira de praça, e para o curso de oficiais, um curso superior em Direito. Bacharelado em Direito. Polícia Civil acho que é 40 anos, né? Se eu não estou enganado. Para a Polícia Civil não tem esse conhecimento. Sim. Polícia Civil, Polícia Penal, mas eu sei que é mais... A questão da idade parece que é mais abrangente. Sim. Você assiste essa entrevista na TV Conexão, seu canal de TV a cabo de São João Nepomuceno e de região, pelo canal 99. E também pelo aplicativo, você vai lá no Play Store, baixa o aplicativo Conexão TV Digital, pelo Instagram Conexão TV Digital, pelas páginas também da Conexão TV e Facebook. É isso aí, Repórter Conexão está de volta, aqui comigo, Capitão Wernay, da 136 Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aqui em São João Nepomuceno. Capitão, a gente abordou alguns assuntos familiares e vamos agora para alguns assuntos que interessam também mais a sociedade. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, quando o policial se ingressa à Polícia Militar, como a gente disse no bloco anterior, ele está disposto a ajudar o cidadão civil, a população. E ele acaba adquirindo para ele, às vezes, como se fosse um psicólogo, ele vai ver várias coisas, vai passar por vários problemas, vai ouvir, como vou dizer para o senhor, ele vai ouvir palavras diferentes de uma pessoa para outra, um reclamando uma coisa, outro reclamando outra, e às vezes pode ser que ele aborde isso para ele, para a mente, para o coração dele. Como anda e como é a questão psicológica de um policial militar? Você pode me falar? Rapaz, essa abordagem do senhor foi perfeita, porque assim, realmente, hoje, a gente tem realmente esse risco diário à vida, né, por meio de um criminoso que vem atentar contra a nossa vida, o próprio trânsito nas ocorrências e tal. Agora, essa questão que o senhor falou, ela é muito importante e é uma coisa que a gente se dá conta posteriormente, quando a gente começa a viver o ser policial militar na rua com a sociedade.
Outra frase que eu gostava de falar quando eu lecionava é que o policial militar ele é doutor e pós-doutor nas mazelas da sociedade. E isso é interessante porque isso tem um impacto direto na nossa vida. Tanto é que a Polícia Militar ela tem no seu curso, aliás, na sua seleção, ela já tem um grande número de pessoas que são desaconselhadas, né, que são reprovadas no psicotécnico. Porque a pessoa, para ser um policial militar, ela tem que ter um psicológico muito equilibrado. Na minha carreira eu já perdi alguns amigos em questão em ocorrências, né? Dois grandes amigos meus que eram da minha guarnição. Um morreu, infelizmente, num ataque à caixa eletrônica e um outro também em serviço, mas numa situação de trânsito. E assim, é um problema grave, sim, mas a gente está exposto a essa situação. Agora, a quantidade de militares que já tentaram contra a sua própria vida e conseguiram é muito grande. Isso a gente vê que a Polícia Militar ela tem todo um preparo para um aparato. A gente tem psicólogos conveniados e o policial pode sempre procurar. Mas até tem uma frase de um filósofo que diz o seguinte: quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você, né? E a questão é que o mal, né, que a gente chamou de mal aqui, o crime, a morte, a questão da pessoa ser má realmente com a outra, isso se torna comum, digamos assim, no nosso cotidiano. Há pouco tempo atrás agora, eu cheguei para trabalhar e a primeira ocorrência foi um suicídio, né? E como que isso impacta no seu psicológico? Como que isso impacta na sua vida? Outras questões principalmente questões de violência sexual, né? Violência sexual contra crianças, violência contra idosos, são questões que prejudica muito o nosso psicológico. E como dissolver isso? Aí vem a ajuda psicológica, claro, né? A ajuda dos psicólogos, mas também a questão do policial ter um hobby, ter uma família que consiga compreender isso, porque assim, na minha casa, igual o senhor perguntou antes do nosso intervalo, na minha casa eu procuro fazer uma chave liga-desliga. Porque, aliás, o policial ele tem que fazer essa chave liga-desliga. Porque o mesmo policial que abordou aqui um criminoso que acabou de cometer um homicídio ou um roubo com uso de muita violência, ele vira a esquina, vem uma senhora, uma criança que acena para ele e fala bom dia. E aí ele tem que ser diferente daqui para cá, né? E quando esse policial chega em casa, ele tem que ter um filtro, porque ele tem que chegar em casa bem. Ele tem que chegar em casa bem. Isso é muito importante, né? E a família dele também entender o que esse policial passou, né? Naquele dia a dia dele ali, porque é pesado, é um serviço pesado, psicologicamente é um serviço pesado. Então essa pergunta sua foi espetacular, então, porque dentro dessa pergunta deixa eu fazer uma outra. De que um policial tem medo? Quando ele vai para a rua, ele sabe que não vai chegar lá e levantar uma bandeira branca e o criminoso, né, vai se render. Não é bem assim. Ele está indo combater, como o senhor disse, ele está indo cumprir a lei de uma pessoa que está erroneamente naquele momento fazendo algo de errado com alguém, e ele vai lá para intermediar e salvar aquilo do bem, né? E também proteger também a vida do criminoso. Sim, claro. E de que o policial tem medo? De que ele tem mais medo? Eu vou falar de mim. Realmente, quando a gente chega em determinada ocorrência, principalmente se você vai entrar num beco, se você vai abordar indivíduos que estão armados, você sente esse medo.
Porque o medo ele é um freio até da sua sobrevivência, né? Porque aquele medo ali é o que aguça os seus sentidos para verificar de fato o que está acontecendo. Então bate um frio na barriga. Não, com certeza. E eu digo assim que depois de algum tempo, você se acostuma com aquilo. E é interessante, por exemplo, se você observar um policial que já tem uma certa experiência, ele vai entrar no lugar, ele verifica tudo. Ele vai chegar em casa, ele toma um caminho diferente, ele vê um lugar, vê o outro, né? Ele toma certos cuidados. Agora, vai passando o tempo, ele vai até acostumando com isso. E é interessante até que as outras pessoas, às vezes, não conseguem ver isso. E assim, até a família, quando tá o policial, vamos dizer aí, que ele conhece uma garota ou um garoto ali, que vai começar um namoro, né? No caso, conhecendo melhor, a pessoa até se assusta. Porque, poxa, mas você precisa de andar armado o tempo todo? Não, você é muito noiado com as coisas, você fica tá sempre muito atento, mas acaba que a profissão traz isso pra gente. É uma situação que traz. A gente tem que tomar certos cuidados para ir em alguns lugares, porque a gente sabe o que acontece. Porque, às vezes, o telespectador, ele assiste o que passa na TV. A gente vê o cotidiano daquilo ali acontecendo. Ou seja, então, a cena por trás das câmeras. E isso, ele traz a meu ver, né, traz uma consequência que é você tirar, de certa forma, até o senhor perguntou sobre a idade para entrar na polícia. Sim. Mas eu entrei na polícia com 20 anos, mas na minha turma tem, aliás, todas as turmas, né, militares que entraram com 18, e ali, a partir do momento que a pessoa entra na polícia, ela, vamos dizer assim, que ela, mesmo se ela não tivesse psicologicamente madura para estar naquele grau ali, ele é obrigado a amadurecer, porque a gente começa a tratar com vários e vários problemas de várias e várias pessoas. Então você é obrigado a amadurecer. E até o jeito de você ver algumas coisas para as outras pessoas pode soar um pouco como, digamos, insensível, porque a gente acostuma com o mal, a gente acostuma com o crime, a gente acostuma com a morte, a gente acostuma, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Então, assim, tem essa questão que ela, juntando, né, as duas perguntas, a questão do medo e a questão da psicologia por trás, é interessante que a gente tenha, realmente, o policial tem um hobby, tem ali amigos para conversar, para se distrair, uma família que o abrace, né, que saiba entender aquela situação ali, e um acompanhamento quando ele achar que é interessante, inclusive na própria Polícia Militar. Se você participa de alguma ação que ela é muito violenta, você já é conduzido ao psicólogo da Polícia Militar para fazer esse acompanhamento, né? Então, eu acho que hoje, se eu fosse falar assim, um medo, eu vou até parafrasear tem uma frase da oração do Tático Móvel, que é um serviço da Polícia Militar, e uma frase é a seguinte: que a guerra não afaste a bondade dos nossos corações. Então, eu acho que hoje o meu medo é que a guerra não afaste a bondade do meu coração. Que eu continue saindo de casa acreditando num dia melhor, acreditando em fazer o bem, que todas essas mazelas que batem à nossa porta, que elas não venham afetar a minha mente sã para continuar sendo quem eu sou, né? Para continuar sendo uma pessoa boa. E isso, assim, para todos os policiais, que a gente saiba lidar bem com isso, né? Deixa eu te falar, e quando o policial sai de casa, vai para o quartel, não é isso? Quartel? Sim. Quando ele sai do quartel e vai para uma missão,
seja lá o combate à droga, ou seja o que for, o combate à criminalidade, uma operação, tem medo de não voltar? O policial ele tem um comportamento, isso a gente vê no dia a dia, que eu acredito que eu sou leigo, não sou formado em psicologia, não tenho nenhum conhecimento nessa área, mas eu já ouvi que é chamado de comportamento errático. O que é um comportamento errático? Fala na rede, disparo de arma de fogo no bairro fulano de tal. Disparo de arma de fogo no lugar tal. Homicídio no lugar tal. O comportamento da maioria das pessoas, o comportamento natural do ser humano é se afastar daquele local, né? O policial, por treinamento, por vontade, por amor, por acreditar, por querer que o criminoso pague pelos seus atos, ele tem um comportamento de querer ir naquela direção. Então, na hora, tem aquele medo, sim, é natural, e assim, a gente até, eu tô falando por opinião própria, né, por sentimento próprio, mas já ouvi isso de outros policiais também. A gente até se acostuma com essa adrenalina, né, com a adrenalina daquela ocorrência mais difícil, uma perseguição, uma questão de troca de tiros, é até uma adrenalina que ela, de certa forma, ela tem um impacto psicológico. Agora, o medo, ele existe sim, mas ele existe para que a gente fique ligado, para que a gente treine mais. A gente fala que o suor poupa lágrimas. Então é interessante que a gente sempre esteja treinando para conseguir ir para o combate, sabendo da nossa missão, para a gente ir com cabeça erguida, para a gente fazer o melhor, com segurança, claro, sempre, todos os procedimentos da Polícia Militar. A primeira questão ali que a gente tem que observar é a segurança do policial. Então, um policial que não está seguro, ele não tem condição de oferecer segurança para outra, certo? Então, o medo, ele é algo para nos chamar a atenção, para a gente fazer tudo certinho. Porque ali não tem jeito de errar. Até brincando com a nossa questão aqui, que se a gente errar, a gente faz de novo. Sim, lá né? Não tem como. O policial militar, ele pode não ter a chance de fazer de novo. Né? Um erro pode ser fatal. Um erro pode ser fatal. Como às vezes, mesmo sem erro, pode ser fatal. Né? Porque às vezes você pode não ter tempo de se defender. Pode ser fatal. Mas... E o senhor tem esse medo? Às vezes bate esse medo. É um diário. É um medo diário. Não é ele se camufla na vontade. Vamos lá. É um medo que ele se camufla na vontade de fazer. No amor, pela farda. Pelo que a gente treinou, sim, pelo que a gente tem de compromisso com a sociedade. E assim, tirando essas questões que são externas, é interno do policial. O policial, ele quer ir. Ele quer fazer. Ele quer ir lá. Ele quer prender. O policial, ele não vai ganhar nada mais se ele executar uma prisão ou deixar de executar. Se ele atender uma ocorrência ou ele deixar de atender. O salário do policial, o pagamento em espécie, é o mesmo. Agora, a satisfação do dever pessoal do policial de fazer uma prisão bacana, da vítima chegar para o policial e falar assim, muito obrigado, isso aí não tem preço. Isso aí não tem preço. Dele até o reconhecimento. O reconhecimento ali nos próprios grupos de WhatsApp, ali quando manda, aí um outro policial que viu aquela ação falou assim, poxa, mandou muito bem, é isso aí. A gente é preparado para isso, a gente é treinado para isso. Então a gente quer. Agora, a gente sabe dos riscos. Eu não vou falar medo, às vezes o medo vai soar como algo... Não, medo é medo, não é covardia. É aquele freio para a gente saber fazer o certo. É um balizador de proteção da vida, né? A gente, quando é jovem, quando eu ia sair de casa, meu pai, meu tio, minha mãe chamava e contava umas histórias, falava, Roberto, o medo e a morte. Sempre que você sair de casa, você lembra da morte. Eu perguntava, por quê? Porque quando você lembrar da morte, você vai saber onde está o perigo.
Então, eu sempre falava isso. Capitão, vamos abordar um pouquinho aqui segurança pública. Como o senhor vê a segurança pública no estado de Minas Gerais e na nossa cidade de São João da Nepomuceno hoje? Sim. A segurança pública, ela, pela própria Constituição nossa, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então eu vejo a segurança pública como algo grande que abarca tudo, certo? O policial militar, ele faz a sua parte no momento que ele faz cumprir a lei, no momento que ele se posta num local onde tem maior passagem de pessoas, para ele ser visto, para ele, por meio da presença policial, ele fazer uma segurança daquele local ali, né? Das próprias pessoas verem no policial militar aquele porto seguro ali, alguém para estar perto. É muito comum, até quando a gente está em shows, por exemplo, a pessoa quer fazer uma ligação no celular, mas está com medo. Aqui não acontece isso, eu já vi que aqui é diferente, mas em grandes shows onde eu já participei em outras cidades, a pessoa chega perto do policial para fazer uma ligação, isso é interessante, ela se sente segura ali. E a participação de todos. Quando há a violência, quando há a prisão, quando a polícia precisa agir, é porque algo que está lá atrás saiu um pouco do controle, né? Porque a violência por si só, ela não existe. Eu não vou... A gente não pega um cidadão que matou alguém ou que... sem uma causa presumida, né? A gente até fala da causa presumida. Isso é uma causa presumida. Então é algo que não deu certo. E a Polícia Militar, ela não trabalha, às vezes, nessa causa. A gente trabalha na consequência, né? A gente pega o que houve de errado, aquela ação errada, e toma os procedimentos definidos em lei. Mas a segurança pública, de uma forma geral, é a comunidade civil organizada, é a escola, são os eleitores, né? A questão política, para definir o que é certo, o que não é, qual que é a punição para uma coisa, qual que é a punição para outra coisa. São os nossos valores pessoais, os valores de cada sociedade, de cada comunidade. Então, até voltando lá do que a gente conversou no primeiro bloco, que a polícia, ela é um reflexo da sua sociedade. Então, a segurança pública, ela também é um reflexo de sua sociedade. Por isso que a gente vê sociedades que têm maior ou menor número de homicídios, de roubos. Eu estou falando homicídios e roubos porque crime ele é definido por lei. Então, alguma coisa é crime em uma sociedade e não é na outra. Mas quando a gente fala em tirar a vida de alguém ou de uma questão de um estupro e tal, a gente está falando de todos. Então, baseado nessas sociedades, no índice de desenvolvimento humano de cada sociedade, a gente vê o resultado nas ações, nas prisões, no número de pessoas presas, né, da população carcerária. Então, por isso que eu defendo que a segurança pública, ela realmente é direito e responsabilidade de todos. É um todo. A polícia, ela é um pedaço desse todo que age hoje mais na consequência, né? Por isso que é importante toda uma criação, desde casa, desde a escola, vamos dizer aí, dos clubes sociais, das escolas de esportes, um todo. É interessante que todos trabalhem para a segurança pública, né? Que todos trabalhem para fortalecer os valores do amor ao próximo, do respeito ao próximo. Você falou uma coisa importante no bloco anterior sobre as igrejas, tanto evangélica quanto católica, ou até, né, sempre espíritas. Isso. Exatamente. Elas atuam para um bem da sociedade. Sim. A pessoa que vai ali no templo, seja, né, qual segmento religioso for, sim, ele vai ali para buscar algo, uma ajuda, e é direcionado para ele sempre o bem, como agir, né, certinho, para não ter problema na sua vida.
Então, eu achei interessante quando você falou sobre os tempos, vamos dizer assim, né? Sobre a religião. Ela faz um papel bom também na sociedade, Sim, né? claro. Associações de bairro, como você disse aí, né? O incentivo ao menor, à criança, escolinha de futebol. Sim, isso sim. Tudo faz parte. Tudo isso influencia positivamente. Isso aí a gente pode ver que a gente tem estudos, né? Isso, a gente tem estudos que as comunidades que têm mais atividades para as crianças, realmente o reflexo é positivo. Sim. Ou seja, a segurança ela começa em casa, no berço, né? Tá tudo junto. Englobado. Tá tudo junto. Aqui comigo, Capitão Vernay. Capitão, vamos falar um pouquinho do combate ao tráfico de drogas no estado de Minas Gerais e, mais especificamente, em São João Nepomuceno. Como o senhor vê essa situação hoje? Sim. O tráfico de drogas, infelizmente, a gente vê que hoje ele está capilarizado em várias e várias cidades, bairros, seja nos grandes centros, seja nas periferias, seja em cidades maiores, menores. Infelizmente, a gente tem essa situação. É importante mencionar que o tráfico de drogas ele é um crime contra a própria sociedade, né? Ele é um crime que tem o Estado como vítima, digamos assim. E essa visão jurídica é até muito interessante, porque realmente, quando a pessoa ela se vicia ali na questão do tóxico, da droga, ela perde a sua capacidade laborativa e a gente tem uma perda muito grande para a sociedade de uma forma geral, né? Sem contar questões pessoais aí de famílias que perdem seus filhos para as drogas. A gente tem aí, e reflexo disso são as muitas clínicas de reabilitação, né? As clínicas de reabilitação e as outras situações, que até crimes que estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Nessa questão, a Polícia Militar está diretamente investido ali da lei para combater esse tráfico de drogas, seja por meio de ações e operações. Inclusive no ano de 2021, nós tivemos aqui na cidade de São João Nepomuceno a maior operação que teve no estado de Minas Gerais, com participação aí de vários órgãos, né, incluindo o Ministério Público. Tamanho é o prejuízo que essa modalidade criminosa traz para a sociedade, né? Sem contar para o indivíduo em particular, para a sociedade. Então, acredito que a população de São João Nepomuceno e cidades próximas, elas acompanham por meios aí das rádios, das TVs, dos programas das mídias digitais, o serviço que nós temos feito no combate ao tráfico de drogas, né? E é muito importante até essa participação da própria sociedade, por meio do 190, quando for uma ação mais emergencial que está ocorrendo, ou a gente tem o Disque Denúncia Unificado, que é o chamado DDU, que é o número 181. E eu gostaria de falar do 181 Sim. aqui, é muito importante a gente falar, pelo seguinte: o 181, ele é totalmente anônimo. Para o telespectador ter conhecimento, o 181 ele é atendido em Belo Horizonte, numa central de denúncias. A pessoa que trabalha lá é um funcionário civil, né? Nem é policial militar, é um funcionário do Estado, que ele vai ouvir essa denúncia, vai receber, vai escrever, gera um protocolo que passa para a pessoa que fez a denúncia e totalmente sem identificação. Certo? Se a pessoa ligar para o Disque Denúncia e se identificar, a pessoa vai falar: liga de novo, por favor, e vai desligar, que é sem identificação. A pessoa vai receber um número de protocolo para acompanhar, porque essa denúncia chega para a gente. Importante dizer que não chega na hora, ela vem via documento eletrônico, então ela chega para a gente e a gente tem o dever de checar essa denúncia e dar uma resposta. A gente tem a obrigação de dar resposta.
E aí, por que eu digo do Disque Denúncia? Porque no combate do tráfico, a Polícia Militar, ela precisa dos olhos da comunidade. A comunidade que está vendo aquilo ali, a comunidade está sendo diretamente lesada por aquela situação. É uma questão de um homicídio que ocorre devido ao tráfico de drogas, é um roubo que ocorre por um usuário para ter dinheiro para fazer uso da droga, que é o seu vício, né? É o trabalhador que naquele dia deixou de trabalhar porque a droga consumiu ele tanto que ele não teve condição de ir para o trabalho ou que ele teve que ser internado. Então, assim, a gente está no combate diuturnamente ao tráfico de drogas, a gente sabe onde são os locais, a gente sabe alguns autores, mas a gente precisa da comunidade justamente para saber do horário, da dinâmica, por meio dessa denúncia, porque a gente não consegue estar o tempo todo em todos os lugares. Então é muito importante a participação da comunidade nesse sentido para a gente combater esse crime que tanto lesa a sociedade. A gente combate, a gente reduz, a gente vai atrás de diminuir as consequências. Mas enquanto tiver, é como se fosse a lei do mercado. Enquanto tem uma pessoa que está predisposta a adquirir, a comprar, dependendo do valor, você vai ter uma pessoa que está disposta a arriscar para vender, né? A gente vê países aí onde existe uma certa regulação do uso, e mesmo nesses países a gente tem tráfico de drogas, porque tem uma regulação, então você tem uma certa quantidade, uma inscrição, algo regulado, e você tem o tráfico de drogas. Por outro lado, a gente tem locais onde existe a pena de morte e tem o tráfico de drogas. Então, assim... Inclusive o brasileiro que sai daqui para arriscar a vida lá. Infelizmente, a gente tem essa questão que é uma questão realmente social. É uma questão social. A pessoa, ela vê uma oportunidade de oferir lucros rapidamente e às vezes ela se arrisca e entra nesse caminho, né? E a gente está aqui para realmente combater. Não pensando, às vezes, em punir essa pessoa, mas pensando na sociedade de uma forma geral. Às vezes o jovem acaba entrando aí pelo tráfico de droga, como o senhor disse, pelo o dinheiro fácil. Não sei se é bem assim. E muitos dizem que quem entra no caminho da droga só tem duas coisas para ele: cadeia ou cemitério. O que você diria para esses jovens que hoje, né, estão procurando o caminho das drogas para se completar ou adquirir um dinheiro fácil? O que você diria para esses jovens? Não vale caminho a pena. sem volta? Não vale a pena. Eu digo o seguinte, não vale a pena. Eu não digo caminho sem volta, porque, igual a gente falou no início, a polícia ela vai agir na ação. Não é sem volta. Tanto que a gente tem as clínicas de reabilitação, a gente tem o cidadão que já foi preso pelo tráfico de drogas e hoje é um trabalhador, hoje é um profissional, um pai de família, alguém bem sucedido na sociedade, né? Alguém que se reconhece como uma boa pessoa e é reconhecido no seu meio como uma boa pessoa. Então não é caminho sem volta, não existe caminho sem volta, né? A pessoa, ela tem, graças a Deus, a própria força pessoal, né? Ao auxílio de familiares, de pessoas que estão dispostas a ajudar, a pessoa, ela tem grande capacidade de se reerguer, né? Mas eu digo que não vale a pena. Não vale a pena, porque mesmo os grandes traficantes aí, conhecidos como grandes traficantes, né? Porque é até complicado a gente dar esse status de grande traficante, eles estão presos. E assim, não dá para dormir tranquilo, sabendo que a qualquer hora a polícia pode bater a sua porta. E
A polícia é a parte boa da situação. Porque o policial, ele vai lá e vai prender. Agora, e quando é uma gangue rival? Porque tem essa situação. A gente né? vê muito isso. E quando tem uma cobrança de uma dívida, e quando tem uma situação de, às vezes, um menino que está entrando nesse caminho, pega uma droga para vender, e aí ele faz aquilo ali vamos dizer aí, num consignado, e de repente a polícia vai lá e apreende a droga dele. Como é que ele vai fazer para pagar? Ele vai pagar com a vida? Então, assim, sem contar a questão da família, que envolve, poxa, nenhum filho quer ver a sua mãe chorando, nenhum filho quer dar esse desgosto para a família. Então, assim, o meu recado para os jovens, ou para os adultos, ou para quem pensa em entrar nessa onda, não compensa. Não compensa. É você arriscar sua vida, literalmente sua vida, para obter uma vantagem ilícita e você não consegue ficar tranquilo. Mesmo se não for preso ou se não for morto, o camarada nunca, aliás, preso uma hora vai ser. Uma hora vai ser. Mas ele não fica tranquilo. Ele não tem vida tranquila. E outra, isso aí eu já estou falando com base em experiência própria. Sim. Quando a gente vai fazer essas prisões, cumprimento de mandado e tal, não me recordo de ter ido num lugar, digamos assim, bacana. Eu não lembro de ter ido na casa de um menor ou um maior que está entrando nessa vida, que tem aí grandes posses, ou que tenha um dinheiro para levar a namorada para passear, que tenha um carrinho. Não tem. Quando a gente vai cumprir esses mandados, quando a gente chega para fazer o flagrante ali, a gente vê que ele não consegue gerenciar aquilo ali. É muito mais interessante ele ingressar num bom serviço, ele ter investir esse tempo dele em estudo, num aprendizado, numa profissão que vai dar para ele a tranquilidade, e é uma tranquilidade duradoura, né? Porque quando a gente pega o crime, tem músicas até de cantores aí que são bem populares, que falam que o crime não compensa. O crime não compensa. Tem música que fala, tem uma do Rapa, fala, me chamaram para atravessar uma fronteira, mas era passar com um caminhão 1 tonelada de besteira. E aí ele fala que não vale a pena. Não vale a pena. Quando você pega até os Racionais MCs, eles falam que não vale a pena. Essa vida não vale a pena. A 136, Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, hoje dentro da cidade de São João Nepomuceno, representada pelo senhor, tem planos, projetos para o combate à droga dentro da cidade de São João Nepomuceno, um programa, alguma coisa assim? Sim, a gente tem o PROERD, que trabalha na base. Aqui em São João Nepomuceno a gente tem um Sargento Gabriel à frente, ele que trabalha preventivamente com as crianças, que é um programa de resistência às drogas e à violência, que se presta, que tem como objetivo incutir nas crianças esse dizer não para as drogas, para o comportamento que possa vir a se tornar violento ali e entrar nesse caminho, que a gente não quer. E, por outro lado, a gente tem a patrulha de operações, né, que são guarnições já com conhecimento operacional maior, e fora todos os policiais de São João Nepomuceno, que a gente troca informações, a gente tem a nossa seção de inteligência, a gente tem a participação da sociedade de bem também para esse combate. Então, sempre que a gente verifica que as informações nos conduzem para uma ação, a gente toma aquela ação. Tudo com base na legalidade, né? Com base com apoio aí da Polícia Militar de uma forma geral, com apoios externos, para a gente ter um efetivo maior para esse combate. E também tudo
com mandado de busca, apreensão, conforme prevê a lei. Eu não sei se o senhor pode falar, hoje é 136, Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que tem de São João Nepomuceno, conta com quantos policiais nativos? Acho que o senhor não pode falar. Eu digo que são o número de policiais que a gente tem na 136 como um todo, ele é suficiente para rodar, aliás, para fazer, né, girar todos os serviços do nosso portfólio atual. Então a gente tem condição total de dar esse combate. Agora, esse número de policiais, ele é um número flutuante. Por que eu digo flutuante? Por exemplo, o Carnaval. Carnaval a gente recebeu um esforço extra, sim, gigante. Vem aí a exposição, né, de São João, a gente vai receber um esforço extra. A gente tem os policiais da sede do nosso batalhão, que é em Juiz de Fora, que nos apoiam. Também a gente tem a 4ª Companhia de Policiamento Independente, aliás, 4ª Companhia de Policiamento Especializado, 4ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, que também nos apoiam por meio do GE, por meio dos cães, né? Então a gente tem todo um número de militares de várias especialidades para apoiar conforme nossa necessidade. Capitão, voltando um pouquinho sobre o Disque Denúncia, às vezes a pessoa cobra um pouquinho de resultado do Estado, mas o Estado também não consegue agir sozinho sem a população. O Disque Denúncia é importante, a pessoa participar, ligar, denunciar, porque o policial não tem bola de cristal para saber onde estão os problemas, né, da comunidade. O Disque Denúncia é uma ferramenta excepcional. É uma ferramenta excepcional que como eu falei anteriormente, são os olhos da Polícia Militar. Nós mesmos que somos policiais, quando a gente sai no nosso carro particular e passa em determinadas situações, a gente vê coisas que a gente não vê quando a gente está fardado, né? Mas o nosso policiamento, por que o nosso policiamento ele é fardado e ostensivo? Porque o nosso policiamento ele não tem como objetivo o cidadão em conflito com a lei. Ele tem como objetivo o cidadão, digamos, de bem, o cidadão ordeiro, né? Então, por isso que a gente trabalha fardado, ostensivo, preventivamente, né? Agora, para a gente atuar nessas questões, é interessante que a gente ter o apoio da sociedade, sim. É muito importante, porque a sociedade sabe de questões que a gente às vezes não sabe. E é interessante, porque quando a pessoa não fala, às vezes pode até falar, poxa, não é possível que... É possível, porque a pessoa é uma na frente do policial ostensivo, fardado, e longe. Então a gente precisa de estar junto com a sociedade para esse combate. E a sociedade tem que entender, aliás, a sociedade entende, sabe, que o melhor para ela é uma polícia forte. Com certeza. Porque uma polícia forte, ela facilita, né, que a sociedade esteja mais ordeira. E a nossa missão é tornar Minas, e eu digo aqui, tornar São João Nepomuceno um lugar melhor para se viver, trabalhar, empreender, estudar, né, e viver cotidianamente. E o que depende da Polícia Militar, a Polícia Militar vai estar aí para isso. 24/7. Nós temos policiais aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, em São João Nepomuceno, em Bicas, em Rio Novo, nas cidades próximas, e a gente tem o que a gente precisar aqui. Se eu precisar de mais viaturas aqui, basta um telefonema que o meu comandante vai enviar o que eu precisar. Capitão, vamos falar um pouquinho, falamos de combate ao tráfico de droga, que é um crime, né, em todo o Brasil aí, que tira vidas, que detona a população. A gente vê, por exemplo, mesmo em São Paulo, a Cracolândia, as pessoas como zumbis, né? A gente vê isso aí como um crime, vamos dizer, dessa era moderna. Mas vamos falar um pouquinho sobre a criminalidade no geral, sobre assaltos, roubos, furtos.
a gente vê muito furto de celular, muita saidinha de banco. Como o senhor, como policial militar, vê isso hoje no todo? Vamos falar não só a nível de São João Nepomuceno, a nível de Brasil. Como o senhor vê isso? E se a Polícia Militar, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, tem planos para isso, para combate a essa criminalidade, vamos dizer assim? Vamos falar a nível de Minas Gerais, mais fácil. Eu vou me restringir para realmente não falar de outros órgãos das nossas co-irmãs de outros estados, né? Mas a Polícia Militar de Minas Gerais, ela trabalha com duas informações básicas, que são informações estatísticas e informações que são informações quantitativas e informações de inteligência, que são informações qualitativas, que são as ligações 181, sim, informações de inteligência, informações de qualidade. Então, com base nisso, a gente faz frente aos crimes que ocorrem, né, ao longo aí dos dias. Na cidade de São João Nepomuceno e cidades próximas, a gente tem, por consequência de um serviço bem feito e por consequência da sociedade boa que nós temos aqui, índices bem baixos de crimes, se a gente for verificar outras cidades com as mesmas características, né? De número de população, sim. E essas questões todas. Então, as nossas ações e operações são baseadas nisso. A gente tem projetos internos para mapear essas questões, os autores que são reincidentes. A gente faz um acompanhamento desses autores, né? A gente faz acompanhamento dos cidadãos que já têm tornozeleiras eletrônicas, então a gente faz todo esse acompanhamento para evitar que o crime ocorra, para evitar que os furtos ocorram, que os roubos ocorram, né? E estamos trabalhando diuturnamente nesse sentido. Alguns que são mais contumazes a gente sabe, então a gente faz documentos, relatórios técnicos, até para trocar ideia ali com a Polícia Civil, com o Ministério Público, para fornecer informações. Essas informações que a sociedade nos repassa, as informações que a gente pega nas ruas, a gente faz os relatórios técnicos que encaminham para dar o prosseguimento àquela persecução penal ali. De um tempo para cá, a gente vê dentro da cidade de São João Nepomuceno um baixo índice de furto. Sim. Isso se deve a quê? Nós estamos realmente com o furto nesse ano de 2023, ele baixou bastante, né, em São João Nepomuceno e nas cidades próximas. Isso se deve a gente tem trabalhado alguns autores de furto, a gente tem embasado as prisões pegando os crimes anteriores, tentando fornecer todas as informações que seja possível realmente manter os cidadãos presos, né? Respondendo pelos seus crimes. Então, claro, não é a Polícia Militar que faz o julgamento, não é a Polícia Militar que faz o inquérito, mas a gente apoia na medida do nosso conhecimento. E também esse apoio da sociedade. É importante demais esse Disque Denúncia. O Disque Denúncia e a ligação 190 também na hora. Porque quando passou de um certo tempo e a pessoa informa, que isso acontece também. A pessoa teve o celular furtado ou roubado hoje e espera 2, 3 dias. Então a gente não consegue trabalhar o que a gente precisa de fazer a prisão em flagrante, né? Que seja logo após o cometimento do crime ou enquanto a gente ainda está perseguindo o autor. Então a gente perde essa oportunidade. Então é interessante esse comprometimento. Então, Vernay, falando de criminalidade, mais especificamente da cidade de São João Nepomuceno, como que o senhor vê hoje o combate à criminalidade dentro da cidade de São João Nepomuceno através da 136 Companhia de Polícia Militar? Sim.
A gente trabalha a criminalidade por alguns aspectos. Primeiro, a gente trabalha preventivamente e trabalha repressivamente. E esse trabalho preventivo, o trabalho preventivo, ele tem como entrada duas questões. A primeira, as informações quantitativas, que é com informação de análise criminal, ou seja, a gente vê um mapa de calor onde ocorreu mais crimes, onde ocorreu mais furtos, e a gente posiciona o policiamento naquele local em determinada hora. E a gente tem as informações qualitativas, que são informações de inteligência, que são informações mais que já são mais voltadas para determinado problema, que é inclusive o que a gente chama a sociedade para colaborar por meio do 181 ou do 190. Então, baseado nessas informações, a gente age preventivamente com os nossos serviços. Abordagem a alguns indivíduos que são contumazes na prática de algum crime e por questões alheias estão gozando de liberdade. Então a gente faz esse acompanhamento desses indivíduos, né, por meio de abordagens policiais, operações blitzen, que a gente para determinados veículos, de acordo com características dos veículos, principalmente a questão de motocicletas, que a gente sabe, por questões estatísticas, que grande parte dos crimes são cometidos por autores em motocicletas, que inclusive é uma característica da cidade de São João ter muitas motocicletas. Então a gente age preventivamente dessa forma. Repressivamente, como é que a gente age? A partir do momento que a gente teve conhecimento do crime, a gente lança em campo tudo que a gente tem para tentar, e na maioria aliás, em grande parte das vezes a gente consegue obter êxito em executar a prisão desse indivíduo, desse autor de determinado crime. Então a gente usa aí também da inteligência de polícia, a gente faz alguns contatos com outros policiais militares que têm informações naquela situação ali, e a gente aguarda também que a própria comunidade ligue 190. E aí tem que ser o 190 porque ele é na hora, né? É a questão da urgência. Então a gente conta com essas situações. Então assim que a gente trabalha na prevenção e repressão criminal. E alguns crimes que são, por sua natureza, aí, mais violentos, ou principalmente questão dos homicídios, que a gente sabe que pode ter um crime posterior, principalmente nos homicídios que estão ligados ao tráfico de drogas, a gente faz um acompanhamento, relatórios técnicos, até para trabalhar junto com a Polícia Civil para fornecer as informações necessárias para dar andamento nos processos. Então, essa diminuição da criminalidade dentro de São Paulo de uns tempos para cá, sobre furtos e outras coisas mais, então se deve ao serviço de inteligência da Polícia Militar. Conforme eu disse, é um serviço de inteligência junto com um serviço estatístico, né, com apoio da Polícia Civil, Ministério Público, que é o que dá andamento para o que começa no nosso serviço. Sim. E eu vou falar da questão da tecnologia. A tecnologia, a polícia hoje, uma das formas da gente trabalhar é chamada de Polícia 4.0. Polícia 4.0 é a ideia de trabalhar a polícia com tecnologia. Então hoje, na palma da mão, todo policial ele consegue verificar veículos, né? Verificar indivíduos, verificar carteira de habilitação, se está ou não ok, saber da análise criminal daquele local, ele consegue saber se algum veículo que tenha queixa furto ou queixa roubo passar por determinado radar, vai chegar na palma do policial militar uma notificação do nosso aplicativo, falando, com a foto, esse veículo passou em tal lugar. Então a gente cria uma barreira
digital, a gente cria uma barreira digital para ter olhos em mais lugares, né? A questão da polícia são os olhos. Então a sociedade são os olhos da polícia, assim como essas questões tecnológicas que a gente tem hoje também são os olhos da Polícia Militar. A gente tem esses radares, a gente está para implantar agora, a Prefeitura de São João Nepomuceno vai implantar câmeras para monitoramento das vias, e isso aí muito nos auxilia. A gente tem experiências na própria cidade de Juiz de Fora, né, falando aqui da nossa região, que a instalação de câmeras reduz consideravelmente o crime. A questão da câmera, principalmente porque ela individualiza o cidadão. Então, a partir do momento que o autor ele sabe que a probabilidade dele ser identificado é maior, aquilo ali a gente vai agir no autor, tentando dissuadi-lo daquela prática criminosa. Então a gente age no ambiente por meio de colocar o policial ostensivo fardado, né, naquele local, e a gente age na questão de dissuadir o autor por meio da sua individualização. Você pode ver, nesse carnaval de 2023, a gente não teve uma ocorrência de crime relacionado diretamente ao carnaval. Nenhuma. Então isso é algo muito satisfatório. A gente teve reuniões com a prefeitura, com a comissão que cuida desses eventos, né, que a gente participa, que tem atores ali da sociedade, as empresas, tem uma série de pessoas ali. E assim, o que colaborou? Fechamento das vias, segurança nas entradas, câmeras. A gente individualiza, a gente acaba por reduzir. E realmente esses autores que a gente já sabe que tem maior capacidade delitiva com base no seu histórico, né? Igual eu tô falando, aqui é com base no histórico. Como eu falei, a gente age na ação, não na pessoa, mas com base no histórico a gente acompanha. E tomara que essas pessoas não venham a cometer mais crimes, né? Que possam realmente sair dessa vida e ter uma vida aí com os valores que a sociedade comunga. O senhor falou do radar, eu já tinha visto uma reportagem outro dia sobre isso. Quando um carro, né, está com algum problema de furto, alguma coisa assim, que passa pelo radar, o radar se identifica. Sim. Essa questão das câmeras também dentro da cidade, isso vai ser muito importante, a gente vê isso em outras cidades, parece que Descoberto também já aderiu a esse programa, não tenho certeza, pelo que eu vi outro dia. Capitão Wernay, vamos falar um pouquinho de documentação veicular, IPVA. A pessoa que tem os seus documentos aí a pagar desse ano, no caso de 2023, ele tem até que dia, qual mês para pagar esse documento para não andar irregular? Sim. A gente aguarda para tomar as providências cabíveis a resolução do CONTRAN, que costuma sair posteriormente com o calendário. Mas para ele estar em dia, tem um calendário que ele pode procurar no site do Detran, e aí de acordo com a placa, com o final da placa, tem os dias específicos. Mas agora em março já foi a primeira parcela. Mas é interessante, essa pergunta que você fez foi interessante para a gente esclarecer uma coisa para o telespectador também. Não adianta ele simplesmente pagar o IPVA, tá? Ele tem que verificar se o carro dele está licenciado. E o licenciamento ele vem com o IPVA, a taxa de licenciamento, né? O seguro a gente não está mais cobrando, mas ele tem que verificar se não tem multas pendentes, outras questões que não autorizam o licenciamento. Então, isso é muito importante, foi bom o senhor ter perguntado, porque a gente está fazendo mais blitz. Quinta-feira mesmo, passada agora, a gente fez uma grande operação com várias abordagens, e é interessante que o cidadão esteja com o licenciamento. Não adianta ele pagar o IPVA e apresentar para o policial
o comprovante do pagamento. Ele tem que estar com o carro licenciado, hoje licenciado em 2022. Se tiver com licenciamento de 2022, boa noite, cidadão, muito obrigado, pode seguir sua viagem. E se tiver tudo também de acordo com a legislação, né? Questão de bom estado de conservação dos pneus, habilitação em dia, todas essas questões, né? Até porque quando o Estado prevê essas questões, ele pensa justamente na defesa do cidadão. Porque um veículo em mau estado de conservação, ele põe em risco os demais, né? Isso é importante. Não só a vida daquele motorista, mas de outros demais. E assim, em falando de trânsito é respeito à vida. Igual até o slogan que tem sido utilizado no trânsito, escolha a vida, né? É um slogan que tem circulado nas campanhas de trânsito do Brasil. E principalmente a questão da segurança das crianças no trânsito, né? A gente verifica, às vezes, quando está chegando, saindo do serviço, algumas crianças andando no banco da frente, crianças andando soltas nos carros. Ou seja, a multa de trânsito, numa situação dessa, ela é irrisória. Não importa o valor da multa, ela é irrisória se você pensar no mal que pode acontecer à sua criança. Você está com o seu maior bem, colocando em risco o seu maior bem, né? Então, assim, é importante essa conscientização. Igual já me perguntaram numa outra entrevista a respeito de sinalização de trânsito. Mais sinalização ou menos sinalização ajuda, mas não ajuda tanto quanto ao respeito ao próximo. Ao respeito ao próximo. Respeito no trânsito. Então, assim, um trânsito mais seguro é um trânsito que as pessoas se respeitam. O trânsito nada mais é que pessoas em veículos. Então, os carros não andam sozinhos. Então, tem uma pessoa ali. Essa pessoa ela tem que saber que nos outros veículos, na rua, atravessando a calçada e tal, tem outras pessoas. Então, é esse respeito mútuo, que é a regra para dar certo. E a gente, às vezes, vê alguns vídeos na internet mesmo, de motoristas perdendo a cabeça, brigando e até tirando, né, dando tiro aí na outra pessoa, agredindo, enfim. É uma coisa lamentável. Voltando ainda na questão do IPVA, parece que tem uma data limite. Eu sempre prefiro buscar o despachante. Mas se a pessoa quiser ir direto na Polícia Civil, ir lá e pagar os documentos, sem problema, pode ir? Não, tem vários canais. Tem vários canais aí. A pessoa pode ir pode baixar pela internet mesmo? Baixar no site do Detran. Alguns caixas eletrônicos aí já faz o pagamento. Tem várias e várias formas de pagar. Agora, se a pessoa pagou todos os documentos e mesmo assim o carro dela não foi licenciado, aí é interessante ela buscar um auxílio, seja na Polícia Civil, que é o responsável por essa parte, né, ou junto a um despachante. Mas então esse 2023, ele vence quando? Então, a tabela de vencimento, ela começou agora, em março, então para quem vai pagar separado tem março, abril e maio, mas a cobrança, a gente aguarda a resolução do contrato. A gente está cobrando o 2022. Agora, e tem pessoas que estão com 2022 atrasado ainda? Tem. E outros preocupados com 2023. Essa questão é super importante, essa questão do IPVA, né, que às vezes a pessoa vai pegar a estrada e tem essa dúvida, então é muito importante o senhor estar falando aqui pra gente sobre o IPVA. É interessante, desculpa cortar, mas... a gente fala no IPVA, o licenciamento. Não é só IPVA, é o modo de falar, mas... Não, eu quero aproveitar esse momento até para falar que a atuação do policial militar ali, ela não é facultativa. O policial ele vai consultar o veículo num aplicativo que tem auditoria.
Então, se ele verifica que está havendo ali uma infração, é dever dele tomar as medidas. Né? Ele não pode escolher fazer ou não fazer. Ele tem que cumprir. Né? É dever. Capitão, estamos chegando aí ao final da entrevista, aqui no Repórter Conexão, diretamente da TV Conexão em São João Nepomuceno, pelo canal de TV a cabo e pelas plataformas digitais, YouTube, Instagram, as páginas no Facebook e também pelo aplicativo da Conexão TV. Você entra lá na sua lojinha do Play Store e baixa lá o aplicativo da Conexão TV. E você vai ter a TV 24 horas na palma da sua mão. Capitão Vernay, estamos chegando ao final da entrevista. Quero dizer que é um prazer receber o senhor aqui. Estamos ali com o Sargento Dionelo também, né? Sim. Acompanhando a entrevista do senhor, mas não quis participar. Seja muito bem-vindo, tá bom? Eu quero deixar suas considerações finais. Se o senhor quiser expor mais alguma coisa, mais algum conselho, alguma dica, fica à vontade, tá? E sim, quero dizer que os estúdios da Conexão TV está aberto para os senhores, tá? Da 136, Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para aquilo que vocês desejarem, tá? E a gente também está numa conversa aí, se Deus quiser, uma parceria, está buscando isso para um próximo jornal também. Capitão Vernay, deixo contigo, com o senhor, as suas considerações finais, tá bom? Roberto, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o telespectador. É uma satisfação muito grande estar aqui na cidade de São João Nepomuceno, poder colaborar aí para fazer da cidade um ambiente melhor. O cidadão de São João Nepomuceno, das cidades próximas, ele pode confiar na minha entrega diária. Eu vou fazer o meu melhor dentro das minhas possibilidades. Estou buscando, junto com aqueles que estão comigo, todos os policiais da 136 CIA, fazer o melhor. E pode ter certeza que toda vez que a gente sai de casa, toda vez que a gente chega no quartel, que a gente coloca essa farda aqui, o nosso pensamento vou fazer o melhor para a sociedade que eu sirvo. Então, esse é o nosso compromisso. A gente tem, logicamente, todas as nossas questões pessoais, que às vezes, questões pessoais não só nossas, mas de toda a sociedade, são múltiplos os fatores, né? Não tem uma ocorrência igual a outra, sempre a gente tem que estar buscando novas informações, a gente tem que estar buscando novas parcerias, mas o compromisso é fazer o meu melhor, tá? Pode contar com isso. Falei com ele, Décio Vernay, Capitão Vernay, da 136 Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aqui dentro da cidade de São João Nepomuceno. Mais uma vez quero dizer ao senhor que as portas da TV Conexão estão abertas para os senhores, tá? Obrigado. Quando quiser, é só entrar em contato e as portas estão abertas para levar informações direto à população, não só de São João Nepomuceno, mas para todo o Brasil, através do nosso aplicativo e das nossas redes sociais. Fico por aqui, o primeiro, né? Depois da pandemia, Repórter Conexão. O próximo será sobre a Semana Santa. Iremos falar aí, né, com o Valnei Fabiano e mostrando aí um pouco da ensinação de Cristo Semana Santa aqui em São João Nepomuceno. E no próximo sábado falaremos também com o nosso prefeito Hernandes José da Silva. O Repórter Conexão vai ao ar aos sábados, a partir das 6 da tarde, pelo canal de TV a cabo, canal 99, em São João Nepomuceno. E pelas plataformas digitais que você pode assistir em todo o Brasil. Capitão Vernay, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Se encerra por aqui. Até sábado que vem. Tchau.